Boa tarde, boa terça-feira para você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul. Veja os destaques desta edição. Rio Grande do Sul registra o maior número de casos de dengue da última década. Entre 2015 e 2023, foram confirmadas 140 mortes por causa da doença, enquanto somente neste ano são mais de 280 óbitos. Não precisamos mais viajar para sítio, para área de mata, lugares muito arborizados, não. O vetor, o Aedes aegypti, vem se adaptando, então ele está em qualquer lugar. Pelo contrário, hoje ele é urbanizado tanto quanto a gente. Justiça Eleitoral reprova contas de campanha prestadas pelo prefeito eleito Leandro Balardim e de sua vice Dulce Lopes. De acordo com a sentença da juíza Rosuíta Mas, os candidatos de Cachoeira do Sul não apresentaram justificativas adequadas para algumas despesas. Defesa acredita na reversão em segundo grau. Proteção a crianças e adolescentes tem protocolo oficializado em Cachoeira do Sul. Fluxograma de atendimento e definição de estratégias já mostra resultado efetivo de proteção às vítimas. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o encerramento dos planos de saúde, rescisão de contratos e cancelamentos deixa usuários desamparados. E mais do que isso, os valores, eles geralmente não batem. Os planos oferecidos têm mensalidades muito maiores que não cabem no bolso daquele usuário. E hoje, a prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, vem bater um papo comigo aqui no estúdio. Nós vamos saber o que a gestão deixa de positivo para o município e qual foi o momento mais desafiador para a prefeita Ângela Chu. E se você de casa quiser participar com a gente, mandar a sua pergunta, o seu questionamento, o seu comentário sobre a gestão da Ângela Chu, manda para a gente no WhatsApp. O código de área é o 51 99769 7129, número que já está aparecendo aí na telinha. E você, claro, pode participar, interagir com a gente também por meio das nossas lives. Já estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O Rio Grande do Sul registra os maiores números de notificações e casos de dengue da última década. Entre 2015 e 2023, foram confirmadas 140 mortes por causa da doença, enquanto somente neste ano são mais de 280 óbitos. A capital, Porto Alegre, tem mais de 15 mil confirmações da enfermidade. O cenário se repete pelo país e faz com que o Ministério da Saúde reforce os pedidos de prevenção. O Brasil deve fechar o ano com mais de 6 milhões e 600 mil casos, um recorde absoluto. 95% dos municípios do Rio Grande do Sul estão infestados pelo Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, em 2023 foram 38 mil casos de dengue e 54 óbitos. Já em 2024, há 206 mil confirmações e 281 óbitos. São os números mais altos já registrados. Santa Rosa, na região noroeste, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, na região metropolitana, e Porto Alegre têm o maior número de casos. Na capital, segundo a Vigilância em Saúde, os dados indicam 15 mil casos confirmados e 11 óbitos. Não precisamos mais viajar para sítio, para área de mata, lugares muito arborizados, não. Ao longo dos anos, ao longo da história, o vetor, o Aedes aegypti, vem se adaptando, então ele está em qualquer lugar. Pelo contrário, hoje ele é urbanizado tanto quanto a gente. Lógico que dentro de locais que tem tela nas janelas, que o ar-condicionado está no frio, ele não vai conseguir tanto, mas ele se adaptou tanto que ele consegue se esconder atrás de imóveis, embaixo de imóveis, então ele consegue sim entrar e ele não está mais só onde tem mata. A infestação abrange toda a cidade. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a doença tem sintomas difusos, como dor de cabeça e febre. Por isso, na suspeita, é preciso buscar atendimento médico. Tendo febre, especialmente agora no verão, com um cansaço, uma dor no corpo, busquem atendimento, porque isso é muito importante. Não se automedique. E olha, ainda falando sobre a dengue, uma boa notícia. O Instituto Butantan entregou ontem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa,
documentos solicitando a aprovação da sua vacina contra a dengue, a primeira vacina do mundo em dose única. Se a vacina for autorizada, o Instituto vai ter condições de produzir 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde pelos próximos 3 anos. Conforme o Butantan, os ensaios clínicos do imunizante demonstraram 79,6% de eficácia geral para prevenir casos de dengue sintomática e uma proteção de 89% contra a dengue grave ou com sinais de alarme. Os estudos também demonstraram eficácia e segurança prolongadas por até 5 anos. A Secretaria Municipal da Saúde aqui de Cachoeira do Sul informa que as salas de vacinas não vão estar funcionando na tarde da próxima sexta-feira, dia 20. O motivo é a ausência dos vacinadores que vão estar participando de uma capacitação. Por isso, a orientação para esta sexta-feira, para o dia 20, é que os usuários do SUS que precisem do serviço procurem as unidades que atendem em horário estendido, das 5 da tarde às 9h30 da noite. E por falar nisso, essa é a última semana que o atendimento em terceiro turno na rede municipal de saúde vai funcionar aqui em Cachoeira do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde, o serviço vai ser encerrado depois de 4 meses em funcionamento nas 3 maiores unidades de saúde do município, que ficam na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro Marina, e também no Centro Social Urbano. Vale lembrar que a ampliação do horário foi viabilizada por meio de recursos estaduais e federais, naquele período pós-enchente, com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços essenciais que garantissem assistência, diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de enfermidades. O auditório da Sicredi em Cachoeira do Sul ficou lotado na tarde de ontem para a cerimônia de apresentação e oficialização do protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O trabalho, que levou cerca de 1 década para ser concluído, já apresenta resultados efetivos na proteção das vítimas. Um fluxograma que norteará os atendimentos e responsabilizações, além das ações de toda a rede de proteção à criança e adolescente vítima de violência ou testemunha de violência em Cachoeira do Sul, foi apresentado na tarde desta segunda-feira, oficializando a adoção deste protocolo na cidade. A base do trabalho, que foi desenvolvido em conjunto entre setores da assistência social, educação e saúde municipal, Ministério Público, Polícia Civil, Conselho Tutelar e outros braços da sociedade civil que integram essa rede, foi a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência. Um dos pontos mais importantes desse novo procedimento, agora oficialmente adotado em Cachoeira do Sul, além de garantir a efetividade da proteção, é evitar a revitimização das vítimas, que, na falta de objetividade e clareza nos processos, eram obrigadas a repetir inúmeras vezes as situações vivenciadas, em ambientes não adequados e, muitas vezes, por profissionais sem as qualificações necessárias para atuar em situações como essas. 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Cachoeira, comecei a fazer aquelas reuniões da rede de proteção, na promotoria, no auditório, com os órgãos todos, né, da rede de proteção, saúde, educação, assistência, segurança, e trocavam os personagens, trocavam os técnicos, trocavam administrações, e a gente continuava sempre enfrentando os mesmos problemas, sempre constatando aquela deficiência, aquela falta de um fluxo, aquela falta de um ciclo que desenhasse de uma forma clara para quem tem que aplicar as medidas de proteção, para quem tem que fazer a coisa acontecer, a falta desse norte que desse clareza para esses caminhos que essas vítimas precisam percorrer. Demonstrava o despreparo da rede para enfrentar essas situações. O despreparo dos técnicos, a falta de respaldo dos técnicos, a falta de comunicação não intencional, mas as diversas carências da nossa rede de proteção. E a gente acabava cercado de boas intenções, cercado de um discurso muito bonito, mas ausente, sem conseguir ofertar uma proteção. Fico muito feliz porque a gente fez um primeiro encontro
auditório do MP, era uma sala tão pequena, né? E hoje nós temos esse auditório lotado aqui. Isso aqui nada mais é do que um empenho de vocês, de quem está nos bastidores, que às vezes não estão aqui também, né? Do investimento do Executivo em relação a isso, a preocupação do Ministério Público, a preocupação da segurança pública e certamente a preocupação também do Poder Judiciário. Então, quando todos estão engajados para fazer efetivamente essa proteção, é isso que a gente vê. Gostaria de manifestar assim, o quanto eu admiro o trabalho de todos vocês que estão aqui. Eu, como pai de um menino de 5 anos, de um menino de 2 anos, né? Eu sei que não é fácil todas as responsabilidades do trabalho de vocês, todo o carinho que vocês têm que ter, toda, né, a sutileza e os problemas que a gente enfrenta, né? Principalmente a educação, eu vinha comentando, assim, a gente recebe na delegacia algumas situações que são exceções, mas que dão uma noção assim, do que se enfrenta numa escola, numa sala de aula, né? Num lar transitório. Quero só contar um breve relato de um caso que aconteceu recentemente que demonstra já a eficácia, né, desse protocolo. A gente conseguiu, de forma bem simples, para não entrar em detalhes, uma prisão preventiva, né, de um abusador, de um homem que cometeu um estupro vulnerável, sem o depoimento da vítima, né? Então, a pessoa que fez o primeiro relato, né, coletou os dados tão bem que a gente conseguiu, com esse relato, né, coletado por vocês, né, por uma de vocês, encaminhar um pedido de prisão preventiva, né? Então a vítima nem foi ouvida pelo juiz, não foi ouvida na delegacia, e só com esse relato bem fundamentado a gente conseguiu essa prisão preventiva. Então, demonstrando, né, que esse trabalho de vocês vai fazer a diferença, já fez e vai continuar fazendo. Muito importante, né, que esse atendimento tenha boa qualidade, então as pessoas que vão fazer esse atendimento, prestar esse atendimento, precisam estar bem treinadas, conhecendo ali qual é o fluxo, qual é o caminho, até para que essa pessoa que vai passar por esse atendimento, que já está fragilizada, tenha o melhor acolhimento possível, né? Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou na manhã de hoje o resultado das chapas eleitas e não eleitas no processo eleitoral para a função de diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal. A lista completa já pode ser conferida no site da Prefeitura. Está aparecendo aí na tela. Houve disputa de chapas em 3 escolas de ensino fundamental e em uma escola de educação infantil. Outras 11 escolas de ensino fundamental e 9 de educação infantil foram eleitas em chapa única. A posse dos novos diretores e vices será nesta sexta-feira, dia 20, às 8h30 da manhã, no Ciprom. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que está ensolarado desde o amanhecer, né? Ainda tem a presença de algumas nuvens, mas para hoje já não tem mais previsão de chuva, como nós tivemos no comecinho desta semana. E nós vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias aqui para Cachoeira do Sul e para as demais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, sem chuva, mínima 14 graus e máxima 26. Quarta-feira deve ter predomínio de nublado com aberturas de sol. A mínima fica em 16 graus e a máxima sobe um pouquinho mais, vai aos 29. Quinta-feira o tempo deve voltar a ficar nublado com pancadas de chuva, mínima 19 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira no Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol, apesar da presença de nuvens em diversas regiões. Ainda não se pode descartar precipitação bastante localizada em trechos da serra e próximos da costa. Com o sol, a temperatura se eleva e à tarde vai ter marcas agradáveis na maior parte do estado, com as maiores máximas previstas para a região noroeste. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 26 graus. Gente, perto da diplomação, o prefeito eleito Leandro Balardim e a vice Dulce Lopes tiveram as contas de campanha desaprovadas pela Justiça Eleitoral.
A decisão da juíza Rosui Tamás é sustentada pelo recolhimento de R$41 mil do Tesouro Nacional e o repasse desse recurso em desacordo com as regras pré-estabelecidas. A defesa de Balardim entende a decisão como equivocada e acredita na reversão em segundo grau. De acordo com a juíza Rosui Tamás, os candidatos não apresentaram justificativas adequadas para algumas despesas, o que configura o descumprimento das obrigações estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O problema apontado pela magistrada foi no recolhimento e aplicação dos valores, recurso que vem destinado a candidatas mulheres. A principal discussão está no valor de R$41 mil, que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, segundo a juíza. 38 candidatos a vereador foram condenados de forma solidária, inclusive os eleitos da coligação. O assunto não é tratado como gravidade pela defesa do prefeito eleito. Segundo o futuro procurador jurídico da Prefeitura, Bruno Miller, o recurso ao Tribunal Regional Eleitoral será interposto ainda hoje, em relação à desaprovação das contas do prefeito eleito. O advogado respeita a decisão judicial, porém entende ser absolutamente equivocada, com a certeza que nenhuma conduta ilícita ocorreu e sim impropriedade técnica. Miller tem convicção que irá reverter a decisão em segundo grau. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu, em decisão liminar, o processo seletivo para contratações temporárias de pessoal aberto pelo governo do estado. A decisão veio em atendimento a pedido do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, o Sintergs. Mais de 56 mil pessoas se habilitaram para concorrer às mais de 2 mil vagas abertas pela seleção. O sindicato defende que o processo sem aplicação de prova teórica ou objetiva, utilizando apenas a análise de títulos dos candidatos, não atende ao que prevê um concurso público, argumento acolhido pela juíza do TJ. A Procuradoria-Geral do Estado aguarda intimação para analisar a melhor alternativa jurídica a ser adotada. E agora é hora da opinião do Francisco Bastos aqui no NT Sul. No episódio de hoje, ele fala sobre o encerramento dos planos de saúde. Rescisão de contratos e cancelamentos deixa usuários desamparados. Quando nós temos alguma necessidade de atendimento de saúde aqui no Brasil, nós temos 3 meios para dar conta dessa necessidade. Nós podemos procurar o SUS, que é aberto para toda a população, é universal. Nós temos os planos de saúde, chamada de suplementar, assistência suplementar, e nós temos o pagamento direto, o desembolso direto, as consultas particulares, os exames particulares. Vou me ater à questão dos planos de saúde. O que está acontecendo atualmente? 290 mil planos de saúde tomaram uma atitude de rescisão desses planos em relação aos usuários. Encerraram. Não, a partir de então, mesmo estando em dia com as mensalidades, determinado plano, de forma a partir dos seus interesses, comunica o usuário que não vai ter mais como usufruir daquilo. Aí, o que é oferecido para esse usuário? É oferecido outro plano, né, que não vai ter período de carência, enfim. Mas aí um impasse surge. Aquele profissional credenciado naquele plano original, talvez não seja credenciado no outro. E aí haveria uma quebra, especialmente de doenças que são costumeiramente ou necessariamente feitas permanentemente os atendimentos. E mais do que isso, os valores, eles geralmente não batem. Os planos oferecidos têm mensalidades muito maiores que não cabem no bolso daquele usuário. E aí nós ficamos com esse impasse. E qual o caminho que tem surgido? Muitas ações no judiciário, pedindo, né, que o judiciário conceda liminares, enfim, resolva essa questão.
como também nos escritórios de defesa do consumidor. Então, o que nós podemos fazer enquanto usuários de planos? Nós buscarmos ler com atenção, antes de assinar os contratos, aquelas cláusulas ali, geralmente com letrinha muito pequena, para nós sabermos onde é que nós estamos nos metendo. Porque no momento em que há qualquer transtorno, os advogados, enfim, dessas empresas, olha, o senhor assinou esse contrato que diz aqui que é assim ou aquilo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar a justiça. Não temos outro caminho. Estamos num Estado democrático de direito e vamos buscar, né, nos defender, exercer o nosso direito de cidadania. Mas para concluir, eu gostaria de dizer que se nós temos todos esses planos, digamos, privados, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo uma situação muito difícil com o IP Saúde. Foram feitas várias modificações, alterações daqui e dali, mas ele não está conseguindo dar conta do atendimento como deveria ser. Tem muitos profissionais em várias cidades que se descredenciaram, nós temos dificuldade em alguns hospitais para fazer alguns procedimentos, porque há uma seletividade das administrações desses hospitais, e não se vê nenhum movimento, nenhuma ação, por exemplo, do Poder Legislativo, dos deputados, para coibir, para alterar esta situação. Nós todos estamos vivendo sistematicamente, esta é uma dificuldade, o acesso à saúde, e nós temos, enquanto população, que estarmos atentos e colocar, né, quando for necessário, mesmo que se critique a judicialização da saúde, enfim, mas é o único caminho que a gente vê para ter um pouco mais de tranquilidade. E está na hora da participação da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo, mandando seu recadinho para o nosso WhatsApp. Número na telinha para você participar também, 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho tem a prefeita Ângela Chu comigo ao vivo aqui no estúdio. Você já pode enviar a sua pergunta também aí para o WhatsApp, tá bom? Na telinha, a participação do Osvaldo, aqui de Cachoeira do Sul. Perdi minha carteira de habilitação nas imediações da Farmácia do SUS e Rede Super, no nome de Osvaldo Alfredo Massirer. Não sei se pronunciei corretamente aqui. Se alguém encontrou, pode entrar em contato. Osvaldo, obrigado pela mensagem. Reforçamos aqui o seu apelo para a nossa comunidade, né? Se alguém encontrar, pode mandar mensagem para a gente nesse número do WhatsApp aqui do NT Sul, que a gente repassa a informação para o Osvaldo, que deve estar bem preocupado aqui por conta da carteira de habilitação. Obrigado, Osvaldo. Boa sorte aí nessa procura, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos aqui, o Thales. Passeio do último fim de semana no parque, eu e minha filha Esther. Muito bom, obrigado, Thales, pela participação. Um abraço aí para ti também, para Esther. Quem mais? Mais recadinhos aqui, o Rodrigo Barbosa. Sou pescador profissional, queria manifestar a minha revolta. Estamos precisando do nosso salário, que até hoje, mais da metade do mês, ainda não saiu, diz aqui o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Vamos buscar mais informações também sobre essa questão. Mais recadinhos da audiência, a Adriana. Olha só, a Adriana está insistindo aqui nesse assunto, esses dias a gente já falou disso, né? Aqui na rua Rui Ramos, teve uma empresa arrumando os canos da rua, mas quando chove não dá para passar porque alaga tudo. Queríamos que pelo menos colocasse um cascalho. Olha só o que acontece quando chove, né? Vira um barral sem tamanho aí. Obrigado, Adriana, pela tua participação. Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Joyce. Olhem a situação do bairro Funcap. Toda vez que chove é a mesma coisa, fica impossível de transitar. Então, rua sem calçamento, né, sem pavimentação, aí com muito barro. Obrigado, Joyce, pela tua participação. A gente espera aí que em algum momento haja uma estrutura melhor, né? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Intervalo agora e na volta, a prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, vem bater um papo comigo aqui no estúdio, ao vivo. Nós vamos saber o que a gestão deixa de positivo para o município e qual foi o momento mais desafiador para a prefeita. A pausa é bem rápida e se você tem alguma pergunta para a prefeita Ângela, aproveita, manda para a gente durante os comerciais. Continue com a TV Novo Tempo. E nós já estamos de volta ao vivo aqui na tela da TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul e conforme nós anunciamos, já estamos recebendo aqui no estúdio a prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, que está na reta final do mandato. Prefeita, boa tarde, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde também aos telespectadores, né, da
TV Cachoeira, NetSul. É um prazer estar aqui nesse teu programa e hoje conversando, né, sobre os temas importantes para a Cachoeira. É isso aí. Aliás, você de casa pode bater um papo junto com a gente aqui, viu? Eu estou conversando com a prefeita, estarei conversando com a prefeita, mas você também pode mandar a sua pergunta. Aliás, muito obrigado a quem já previamente enviou para a gente as suas perguntas, os seus questionamentos também. O WhatsApp é o 51996697129. Prefeita, vamos lá. A senhora assumiu a Prefeitura de Cachoeira do Sul num contexto que era um contexto de muita dificuldade, de muita incerteza por parte de toda a população, né? Que era a renúncia do então prefeito José Otávio Germano, a Operação Fandango, a polícia batendo na porta da Prefeitura, e a senhora teve que assumir no meio de tudo isso. O que foi o maior desafio para a senhora? Como é que a senhora avalia hoje a sua gestão, passado esse 1 ano, né? Reta final praticamente de gestão. E antes de tudo, eu já vou colocar na tela uma pergunta que foi enviada para a gente, que tem a ver com essa minha pergunta inicial para a gente incluir o nosso telespectador. Já vou pedir para a produção colocar aqui, que é a pergunta do Breno Fischer. O Breno perguntou o seguinte: quais foram os feitos desse governo? Qual é o legado que fica? Bem, realmente foi um momento muito difícil na minha vida, mas também na vida de todos os cachoeirenses, né? Foi um momento de muita fragilidade, muita tristeza, mas eu, como vice-prefeita, eu não tinha o que fazer. Eu tive que arregaçar as mangas, como se diz, e trabalhar para reconstruir a cidade, né? Porque nós também, Daniel, não te esquece que nós também estávamos com desafios climáticos, né? Nós tínhamos, então, aquela enchente de setembro, que é a de São Miguel, que também, depois de três anos de seca, e depois nós tivemos, a partir desse primeiro semestre, no segundo semestre, tivemos a outra enxurrada, vamos dizer assim, nas vésperas do Natal, né? Então, nesses primeiros meses de governo, o primeiro eu reconstituí a equipe, né? Que eu estava com falta de secretários, do procurador jurídico, recompus a minha equipe para que a gente pudesse, então, trabalhar para melhorar a cidade, né? E aí, a partir daí, nós também encontramos essa minha gestão de 1 ano e 3 meses, eu vejo que ela foi marcada de desafios, sabe? E desafios grandes, porque depois desta enchente de véspera do Natal, dia 23, que foi muito triste o que aconteceu, principalmente em bairros como Tupinambá, o Bom Retiro, a Cristo Rei. Tu ver na véspera do dia de Natal pessoas completamente sem casa, que tinham perdido tudo. Eu fui lá pessoalmente, entrei nas casas e as casas todas devastadas, móveis perdidos, roupas, enfim, a vida das pessoas, né? Então, e com isto, nós agimos imediatamente fazendo o quê? Limpando, ajudando. A defesa civil sempre foi muito importante, né? Sim. E também dando cestas básicas, porque elas não tinham nem como preparar uma ceia para o Natal, porque não tinham mais comida em casa, nem panelas, enfim. Então, o principal desafio, a senhora diria que foi esse aspecto social e esse socorro fruto de... que, na verdade, foram 2 enchentes, não, né? Isso aí que eu ia te dizer. Né? Esta foi a primeira, né? E a gente não esperava o que estava por vir em 2024.
né? Sim. Nós já estávamos com dificuldades na prefeitura com o limite prudencial da folha de pagamento, que já estava desde 2023, na metade de 2023, extrapolado, né? Então, a gente estava com limitações, não podia nomear professores, não podia contratar ninguém. Essa dificuldade a gente já estava enfrentando. Mas nada se comparou com o que veio em maio. Prefeita, e o que a senhora considera que foi o principal feito, a principal realização desse período da sua gestão? Eu acho que não é a principal realização, porque foram tantas coisas pequenas que a gente teve que consertar, no caso, né? Por exemplo, a rua coberta, né? Nós entregamos para a comunidade a rua coberta, muitos não gostaram, ou muitos gostaram, mas a obra estava ali. E quando eu vi a obra pronta, entregue à comunidade, acho que foi em novembro, né, de 2023, eu pensei, mas eu não posso deixar uma meia rua coberta para a cachoeira. Tem que fazer inteira. Né? Antes da senhora prosseguir nesse mesmo assunto, a produção já me alerta que a gente tem perguntas sobre isso. Então vamos colocar aqui na tela para a senhora continuar trazendo a informação, o seu comentário sobre isso. A Catiúcia está perguntando o seguinte: qual é a real utilidade da rua coberta? Então, trazendo para a senhora aí a oportunidade para esclarecer também e falar sobre qual vai ser a finalidade da rua. A rua coberta, a finalidade é a que é utilizada em todas as cidades que possuem a rua coberta. Ou seja, nos finais de semana, promover shows, promover feiras de artesanato, feiras do pequeno agricultor, da agricultura familiar, também a Feira do Livro. Hoje mesmo, nós tivemos que transferir o show que a Comissão Comunitária da Medicina estava programando para sábado, né? O primeiro grito pela medicina, por Cachoeira quer medicina. Porque seria no ambiente aberto. Seria no ambiente aberto. E ainda nós estávamos comentando, se nós tivéssemos a rua coberta, nós não precisaríamos ter cancelado o show do Wilson Paim, que estava programado para ser, além de um show natalino, e que vai sair na quinta-feira, se o tempo deixar, mas aí a gente já está com um plano B, se chover, né? Além de ser o primeiro grito por Cachoeira merece medicina, também seria um show natalino, que vai ser, e também com a presença do Papai Noel, né? Para que as crianças também aproveitem esses momentos, né, de canto, de confraternização. E nós poderíamos ter feito lá. E assim como nós já fizemos com a metade da rua, no dia que nós entregamos, né, para a comunidade, uma feira dos artesanatos, também teve o show da banda, eu não me lembro, do Caders Salé, né, a banda dele, e também utilizado como já foi antes de ser fechada para a segunda etapa, as maratonas que partiam dali, também para chegar, para premiar, feitas então ali embaixo. Vai ser um espaço de integração da comunidade. De integração da comunidade. E quando não tem nada, nos domingos pode levar a sua cadeira, o seu chimarrão, porque também, Daniel, o projeto total da Rua Coberta, que eu não pude realizar, não era só a Rua Coberta. Era toda a área da praça. Todo o entorno da praça, né? Para colocar os
camelôs, no caso, em espaços adequados, né? E também com locais para alimentação. É um projeto muito bonito que não pode ser, de repente, no futuro. Quem sabe seja tocado. Seja tocado. Aliás, sobre isso, prefeita, a minha pergunta é a seguinte: a senhora foi a primeira prefeita mulher de Cachoeira do Sul. Isso. Claro que teve um mandato curto, né? A senhora era vice na chapa, na gestão aqui de Cachoeira do Sul. Por que a senhora não quis concorrer à reeleição, já que agora a eleição passou e a gente pode falar disso? Tá certo, é verdade. Por quê, Daniel? Eu pensei muito, né? Tu sabe que eu não anunciei logo, até porque eu não estava com cabeça, né? Eu já anunciei num momento difícil, eu já iniciei o mandato num momento difícil, depois veio aquela enchente, depois a outra, enfim. Então, eu pensei, Cachoeira precisa, depois com a enchente de maio, que sexta-feira passada, o Coronel Pinton, que é o chefe da Defesa Civil lá de Santa Maria, né, muito nosso amigo, que nós demos uma homenagem à Prefeitura, tanto para os 2 coronéis da guarnição federal como para o Coronel Pinton. Ele ainda disse que neste evento, bem assim, que foi já classificado por órgãos internacionais como um evento climático decamilenar bíblico. Ou seja, que há 10 mil anos nunca tinha acontecido um evento deste perfil que abalou e arrasou o nosso Rio Grande do Sul, né? E como Cachoeira, mas muito pior também em outras cidades. Eu sempre dizia, tivemos muitos prejuízos, tanto no interior, né, que foi completamente destruído, prejudicando o transporte escolar, a educação, então a saúde, mas também, principalmente, a nossa economia. E aí isso levou principalmente a senhora a rever a decisão, ou impactou na decisão. Aí eu pensei, meu Deus, é tanto trabalho que tem que ser feito que, né? Tivemos, nesse ponto, a parceria público-privada da CACISC, maravilhosa, que todos os empresários também se uniram para, junto da prefeitura, encontrar alternativas. Os clubes de serviços também, eu não vou citar tudo, porque senão posso esquecer alguma coisa. Aí eu pensei, nesse momento, Cachoeira do Sul precisa mais de uma prefeita do que uma candidata. Porque tu sabes bem, tu acompanha as eleições, uma candidatura não é só a hora que tu tá lá gravando o programa. É quase tempo integral. Né? É quase tempo integral, tu tem que ir para os bairros, tu tem que visitar, e é isso que eu gosto em campanha, que eu sempre fiz, né? Visitar os bairros, conversar com as pessoas, sentir as necessidades, né, da nossa população, do nosso município, conversando com as pessoas. Ou eu fazia isto, ou eu tocava a reconstrução da cidade. Perfeito. Prefeita, nesse sentido, inclusive, acho que é um assunto que a gente precisa falar aqui, que é justamente sobre esse cenário que afetou Cachoeira do Sul e a questão da moradia, que a gente tem muita dificuldade, tem um déficit habitacional de muito tempo, fala-se em mais de 1000 famílias em áreas de risco, agora tem algumas famílias que estão recebendo aluguel social, algumas voltaram para algumas regiões que a gente entende que são regiões de risco, mas tem também iniciativa privada tentando auxiliar, como, por exemplo, as casas do Dunga. Mas é um processo que parece que está um tanto demorado. E a gente sente por parte dos gestores do projeto também alguma ansiedade para ver essas casas prontas e das populações que poderiam ser atendidas por isso, uma ansiedade maior ainda. O que está acontecendo? O que está travando mais esse processo? O que falta? Não, nós também temos algumas outras
ações que nós desenvolvemos desde a enchente, que é aquele... primeiro, antes da enchente, sim, o Minha Casa Minha Vida, né? Que são 96 apartamentos lá no bairro Tibiriçá. Que agora, inclusive, está se encaminhando. E está se encaminhando. Uhum. Agora, já destravamos todos os problemas e agora cabe ao prefeito Balardim, que vai assumir agora, dia 1º, tocar esse projeto, né? Sim. Também nós temos já o levantamento, já enviamos todo aquele projeto, cadastramos inúmeras casas dos desabrigados para aquele projeto também com recursos estadual e federal da Casa é Minha. Sim. Tá? Também já deixamos pronto, mas para que com certeza o próximo governo dará continuidade. E este do Dunga, o que aconteceu? Foi o seguinte: quando a Cíntia, a interlocutora da Seleção do Bem, de Cachoeira, com essa fundação do Dunga, nos procurou, nós logo demos aquele terreno da General Osório, né? Só que aí fizemos toda a nossa parte, era a infraestrutura do terreno. Uhum. Então, fizemos a drenagem do terreno, colocamos o esgoto, colocamos luz e a rede elétrica, né? A rede elétrica e o esgoto e a água. Só que o terreno afundou depois, não foi? Não, mas o terreno não afundou. Sabe o que afundou? Agora, quando o Dunga esteve aqui, nós levamos ele lá. Ele adorou o terreno. Porque o que afundou foi a parte... Tu conhece lá. Tem essa parte que cabem 6 casas. E depois tem um elevado e ali tem 2 casas. Essas 2 casas que afundou porque não teve a contenção. Sim. Né? Então, é como nós, o Dunga ainda falou, não, é só vocês botarem uma contenção com pedra, tudo, deixa as 2 casas aqui e já tem uma embaixo, que está perfeita o terreno ali embaixo, e mais, vai dar 8 casas lá. Sim. Tá? Só que o tempo não deu certo ainda, né? Eles ainda têm, porque aí ele teve... Aquelas 50 casas dele, né? Ele tinha repassado para outro município. Então, eu acredito que ele ainda diz que vai trazer. Mas sabe para onde? Para esse terreno lá atrás da Corlac, que é do Estado, na Ponte Verde, ele ficou... entusiasmado, porque é um terreno com água, luz, esgoto. E é plano? Eu não plano total. Porque a pergunta é justamente essa, se o município não teria um terreno que eventualmente já fosse mais prontinho, assim, né? Não. O investidor pudesse chegar e disponibilizar essas casas para as famílias, porque as famílias estão sofrendo. Isso. Né? Então, lá é só... E aí nós já entramos em contato, o nosso procurador jurídico, né, com o secretário lá do Estado, e ele acenou que ele pode fazer essa doação para o município deste terreno. E que o Dunga... assim ficou, mas eu nunca vi mesmo. Ele disse, mas é uma beleza isso aqui, realmente. Sim. Porque tem tudo o que precisa. O esgoto, que nós tivemos que fazer no outro, a água, a luz, é só colocar as casas. Então já facilita. Facilita. Isso, ele já se encontrou com o prefeito eleito, né? O Dunga, e com certeza as tratativas agora, a partir do ano que vem, vão avançar. E também nós temos aquele lá do lado do Botafogo, sim. Né? Que ali é do Fernando Sorocaba,
que também é 50 casas. Nós já temos o projeto pronto, os lotes demarcados. Só falta agora que nós demos uma parada, até porque houve aquele problema de corte, né, de algumas árvores nativas. Mas o projeto vai continuar. Mas o projeto, conversamos com o promotor, tudo, o projeto vai continuar, tá? Só que a gente não teve tempo hábil de receber as casas ainda. Claro. Tá? Prefeita, vamos lá. Eu acredito que a gente tem a pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos então aqui para a tela. O Adair está perguntando o seguinte: a Praia Nova está tirada e antes não era assim. Até os bares foram tirados. Ele pergunta por quê. Então, eu gostaria de transmitir para a senhora a pergunta aí do Adair, no sentido de se já tem algum planejamento. Sabem, né? Que os bares foram tirados, não foi pela vontade da prefeitura, mas sim uma determinação do Ministério Público. Que não podia haver uma estrutura fixa. Podia haver uma estrutura fixa. Mas agora, hoje mesmo, já vai começar a limpeza, claro, com um atraso. Né? Não vou tapar o sol com a peneira, porque eu não sou de estar falando uma coisa que não é verdadeira. Houve um atraso, sim, porque nós tivemos outras ações também que envolveu todo mundo, todos o da praia, a secretaria, a Ismitel, né? Ela está com poucos funcionários, mas agora nós fizemos uma força-tarefa. Pode tomar uma aguinha aí, não tem problema. Enquanto isso, eu aproveito aqui para destacar que nós estamos conversando com a prefeita Ângela Chu, prefeita aqui de Cachoeira do Sul, que está encerrando o seu mandato e está com a gente trazendo aqui respostas sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa comunidade. Atravessamos momentos difíceis, como a prefeita mencionou aqui, as enchentes, né, e tudo mais. Então é importante a gente trazer esses esclarecimentos para a comunidade e você de casa pode seguir participando, mandando a sua pergunta. Mas, prefeita, prosseguindo aí sobre a Praia Nova. Então, agora, hoje à tarde, já começam a limpar a Praia Nova. Hoje à tarde. Arroçar, né? Arroçar tudo. Já está tudo acertado com o salva-vidas. Então, agora eu acho que mais uns 10 dias a gente consegue abrir a Praia Nova. Perfeito. Tá, para a comunidade. Mas eu gosto também, que tu me perguntou, qual é o legado que eu vou deixar. Eu não acredito mais em legado, né? A gente tem tantas coisas do dia a dia que a gente tem que fazer e que para a cidade continuar funcionando bem, ainda mais depois destas enchentes, né, que demandou muito trabalho e ainda não é só no nosso município, né, Daniel? Sim. Tem muitas cidades que ainda estão tapando buraco, como nós. Nós fizemos uma operação tapa-buraco e ainda continuamos fazendo. Compramos toneladas e toneladas de massa asfáltica e também de rejeito, conseguimos rejeito. Aliás, me permita um parênteses aí para a gente prosseguir nessa mesma linha. A senhora ficou satisfeita com o que deu para fazer nesse sentido de recuperação de ruas e também no interior em relação às pontes? A senhora gostaria de ter feito mais? Não fiquei satisfeita. Fiquei muito triste, mas foi o possível. O que deu para fazer. Foi o que deu para fazer. Né? E como um trabalho de uma prefeitura não se encerra com uma gestão de um prefeito, né? Porque temos servidores na prefeitura, técnicos que vão continuar na prefeitura e que vão garantir, eu tenho conversado muito com engenheiros, com os arquitetos, com os próprios funcionários, que eles que são encarregados de passar tudo, o que já nós estamos deixando muita coisa licitada, muita ordem de serviço. Por exemplo, ontem eu assinei a ordem de serviço para o fechamento e o cercamento da Feira Livre. Sim. Não vai ser,
no meu governo. Então é uma colheita que vem no futuro aí, Isso né? aí. Eu estou deixando registro de preços para continuar a manutenção das estradas, né, das ruas também, né, que aberto já para o próximo governo. Por exemplo, também fizemos um grande número de ruas, né? 12 lotes de ruas que calçamos com a emenda do deputado federal Marlon Santos, que já estava parado há muito tempo, conseguimos destravar. O Avançar Cidade também, calçamos 24 ruas deste projeto do governo do estado, inclusive tiramos do papel o asfalto da Conde de Porto Alegre. Sim. Prefeito, deixa eu trazer mais uma pergunta aqui que eu acredito que esteja relacionada a esse assunto. Se não for, a senhora me perdoe aqui. É o Fábio Amaral, não está tão relacionado, mas vamos lá. O Fábio está perguntando o seguinte: quais são os seus planos após o fim do mandato na prefeitura? Já deu tempo para pensar, prefeito? Tá, não. Eu posso responder depois? Primeiramente, Fábio, obrigado pela tua mensagem. Mas eu vou responder, Fábio, daqui a pouquinho. Tá bom, nós temos 2 minutinhos, prefeito. Não, eu só quero dizer que tapamos o buraco da Geni, consertamos, da Dionísio, lá que foi tão falado, né? Conseguimos com os recursos e os funcionários da prefeitura. Fizemos uma varredura nos asfaltos da cidade e agora o problema na Dionísio, na Isidoro Neves, ontem foi aberta a licitação, se Deus quiser a empresa vai ficar pronta, papelada toda pronta para executar na próxima gestão, né? Então, arrumamos a Rua Moron também, que estava um caos com a chuva. Tudo isso consequência, não que elas estavam assim, né? Tudo isso consequências das enchentes. E vamos deixar também, que foi entregue essa semana, na Semana de Cachoeira, um plano feito pelos doutores do Grupo Green, da UFSM, aqui de Cachoeira do Sul, os doutores em hidrologia e mecânica do solo, um plano básico de modernização e construção do saneamento básico de Cachoeira, que isto é fundamental, que eu gostaria de ter feito e não deu para fazer. Então, estou deixando o plano. Pronto. Temos 1 minutinho para concluir, se a senhora quiser tratar desse assunto. E que, então, muita coisa precisa ser feita. Mas isso que eu quero dizer, o que eu pude fazer, eu fiz. Isso eu estou em paz. Tá? Mas, em primeiro lugar, eu quero é descansar. Eu quero primeiro, a partir do dia 1º, ficar em casa, curtir a minha família, os meus filhos, os meus netos, que há 1 ano e 3 meses eu deixei... Ficaram em segundo plano. Ficaram em segundo plano, mas graças a Deus eles entenderam que era um período que necessitava da minha atenção, Cachoeira precisava da minha atenção, e eu assumi a prefeitura para trabalhar por Cachoeira. Prefeita, eu peço 1000 perdões pela minha indelicadeza, o tempo nos manda embora, mas eu quero lhe agradecer pela gentileza de ter estado com a gente aqui no estúdio, trazendo respostas, pela sua sempre gentileza também de receber a nossa equipe, os diferentes repórteres. Desejamos boa sorte no seu futuro, muito obrigado e que Deus lhe abençoe aí na sua vida. Muito obrigada, Daniel, e eu quero aproveitar então agora para desejar, como prefeita ainda, né, de Cachoeira, um feliz Natal para todos nós cachoeirenses e que esse Natal seja mais tranquilo e mais feliz do que o do ano passado, e um ano novo, que 2025 seja um ano de muitas bênçãos, muitas alegrias e muitas realizações, porque Cachoeira e todos nós cachoeirenses merecemos. Muito obrigado. O NT Sul fica por aqui, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau.